Pensa o seguinte, seu filho hoje é pequenininho, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, né? Tem uma carta de 100 mil. Contemplando, eu não vou mexer nessa carta, porque ela contempla dar juro composto, no final do grupo, eu sei que eu vou ter próximo ali a 600 mil para ele fazer uma faculdade, comprar um apartamento, ou isso aplicado também a 1%, né, vai render ali 6, 7 mil para ele. Então, as pessoas podem fazer nesse formato. Então, é muito comum os pais fazerem, às vezes até avós, fazer para o neto, né, focando nesse investimento a longo prazo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira com muito mais qualidade de vida, o que a gente chama de produtividade financeira. Hoje vou trazer um tema muito polêmico e um tanto quanto importante para você. Um tema no qual eu desconfiei durante muitos anos. E será que agora eu mudei minha opinião ou não? Vocês vão descobrir ainda nesse episódio. E nós vamos falar sobre consórcio. Se prepara aí, ó. Consórcio de grandes bancos, consórcio de outras estratégias. E dá para você ganhar dinheiro com isso, sim ou não? Não sei. Para isso eu chamei aqui dois grandes especialistas em consórcio. Trouxe aqui o André Moura e o Eugênio Vitor, especialistas em consórcio. Sejam muito bem-vindos ao Profadcast, pessoal. Obrigado, Renan, pelo convite. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre o consórcio. Legal. Muito obrigado, Renan, pelo convite. E é uma alegria compartilhar esse mundo mágico, né, do consórcio. Massa, que bom. Vamos mostrar se é mágico mesmo ou não pra galera, né? Então, primeiro, o que é pra galera que... até quem já acha que sabe ou quem nem nunca ouviu falar, o que é consórcio, assim, pra galera que quer entender um pouco mais? Tá. O consórcio, na verdade, ele é antigo, né? Ele tem 60 anos. Ele foi criado para comprar de forma planejada, né? Sem ter juros. Mas há mais ou menos uns 4 anos atrás, ele tem diversificado, ele tem um leque de opções maior. Então, não apenas para aquisição. Mas, de certa forma, é um planejamento para o cliente fazer uma aquisição hoje, né? Sem pagar juros e ter autodisciplina também. Interessante. Então, ele serve tanto para carro, para imóvel. Quais são os tipos de consórcio que existem hoje? Lá atrás, quando iniciou, há 60 anos atrás, ele foi criado para aquisição de eletrodomésticos. Olha, né? que interessante. Isso foi também, se estendeu para o veículo, né? E depois para o imobiliário. Mas hoje também tem linhas de serviços também. Então, desde a aquisição para veículos leves e pesados, maquinária agrícola, hoje tem até para aviação, avião, né? Náutico. E a gente entra também na parte imobiliária, aquisição, compra, construção, quitação de financiamento. A gente vai falar um pouco também sobre investimento, né? Mas nós também temos a linha de serviços, que você hoje pode fazer uma viagem, um intercâmbio, um procedimento estético, casamento, aniversário de 15 anos, enfim. Então, hoje o consórcio ele abrange muito, né? Que massa. E você falou aí que dá para fazer quitação de financiamento imobiliário. Então, ó, eu sei que muitos de vocês que acompanham a gente já tem sua casinha financiada e tudo mais. Então, dá para você quitar antes do prazo aí, ó, fazendo consórcio. Vamos ver se vale a pena ou não. A gente vai conversar aqui para descobrir, mas isso aí já valeu o teu like. Então, se inscreve no canal e faz o seguinte, ó, manda esse podcast para quem você sabe que tem um financiamento ou que tem o interesse de comprar uma casa ou um carro. Isso aqui vai ajudar muito, tá bom? Não esquece, você está ouvindo pelo Spotify, já segue a gente no Spotify e avalia com 5 estrelas, que isso é importante para a gente levar essa mensagem cada vez mais longe, tá bom? Maravilha. E, Eugênio, dentro da tua experiência, assim, falando de consórcio, a maioria das pessoas procuram com quais objetivos? Mais para imóvel, mais para carro? O que você tem visto mais aí? É uma gama muito grande que hoje a gente consegue atender, né? Como o André citou. Mas hoje o cliente ele vem mais direcionado para a compra de um imóvel e também fazer um investimento. Hoje o brasileiro ele tem essa dificuldade de poupar, né? E através da nossa consultoria financeira, através do consórcio, ele consegue ter uma autodisciplina financeira. Então, é realmente poupar hoje para colher lá na frente. Então, o consórcio ele não é um produto engessado, né? A administradora que a gente representa. Então, o cliente ele tem várias maneiras de utilizar o crédito. E uma maneira que tem dado muito certo e que tem trazido aí bons resultados para o cliente é o consórcio como investimento. Massa, a gente vai falar bastante disso também, consórcio de investimento, que é o que mais me agrada hoje, né? Porque a gente fala muito de investimento, então plugar mais um braço aqui de investimento para a gente ajudar na independência financeira é demais. E legal saber que a galera vem buscando mais isso. E assim, durante muitos anos, né, confesso para vocês, eu tinha um certo preconceito sobre consórcio,
porque o que eu conhecia era consórcio de banco. Sim. E assim, a pessoa que ela sabe fazer um pouco de conta, ela sabe que não vale a pena um consórcio de banco, que é muito ruim. E o que vocês pensam, né, desse consórcio de banco? Realmente é ruim ou é uma crença que eu tenho? O consórcio dos bancões que eu falo, né, de uma maneira geral. E se sim, por que ele não é tão interessante assim como investimento? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve analisar, o consórcio de forma geral ele é muito bom, né? Tem empresas e empresas. Por que o consórcio de banco ele não é um produto atrativo? Basicamente porque o banco ele não é especializado no produto consórcio. Então o gerente ali ele tem pelo menos 33 produtos para bater meta e ele não vai prestar um atendimento consultivo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, do médico. Se você vai num médico geral, ele não é especializado se você está com algum tipo de enfermidade naquela enfermidade específica. Então, ele vai dar um tratamento geral, genérico para você. Agora, uma empresa que ela é especializada, ela oferece mais, ela entrega mais e ela presta um atendimento consultivo. Então, basicamente, o consórcio de banco, o cliente ele não sabe direito se o gerente ou o setor de pós-venda está cuidando da cota dele, se está ofertando lance embutido, por exemplo, né? Que é uma modalidade que os consorciados gostam muito, que é uma forma de contemplar sem precisar descapitalizar. E em relação aos juros também, muitas vezes o gerente ali ele oferece um consórcio e ele não passa o custo total efetivo da operação. Então não existe uma transparência, né? E às vezes o consórcio ele é muito oferecido no banco como moeda de troca. Então, às vezes a pessoa ali, o empresário, às vezes precisa aumentar a sua linha de Meta crédito. Limite aí. Faz um consórciozinho comigo. Faz um consórcio que aumenta aqui a sua pontuação, ou às vezes muito na questão de me ajuda a bater minha meta. Eu já vi casos, de, por exemplo, de gerente falar, não, faz daqui 3 meses, você pode cancelar, que não tem problema. Olha só. Então, assim, ele não é um produto focado em resolver e solucionar o problema do cliente. Né? Entendi. Você falou dois termos aí que a galera com certeza não deve saber. O que é lance embutido e custo total, custo efetivo de operação, né? Ah, tá, legal. Vamos lá, o lance embutido, né? Ele é uma forma que o cliente ele tem de contemplar sem precisar descapitalizar. Então... Tá, só um ponto atrás, porque eu acho que vai facilitar. Como funciona a pessoa receber o crédito, por exemplo? Que aí eu acho que entra nesse ponto e vai te facilitar na hora de falar de lance embutido. Porque senão eu vou te perguntar várias outras coisas que legal. A galera vai... Porque o lance embutido já é um passo à frente. Como que é a operação do consórcio, por exemplo? Eu fiz lá a carta desde o início. Como que eu faço para eu contratar um consórcio? Sim. Quais são os principais objetivos? E como que eu posso ser contemplado e receber aquela grana? Tá. Eu acho que o grande ponto é nós entendemos o que o cliente deseja. Embora hoje muitas empresas, Renan, o cliente ele fica amarrado à operação. Pensa comigo, né? Às vezes o cliente ele tem em mente hoje fazer uma compra de um imóvel. Mas às vezes passou-se o tempo e quando ele acessa o crédito, o cenário dele é outro. Então talvez é mais interessante ele fazer outro tipo de operação, até mesmo, né, a venda da carta, obter um lucro. A nossa empresa ela deixa o cliente livre, para na hora que ele acessar o crédito, ele definir o que ele vai fazer. Então isso é bem bacana, né? Inclusive, a gente pode aumentar o crédito do cliente ao longo do processo e diminuir também. Então isso traz muita flexibilidade. Quando o cliente, nós vamos sentar com ele para definir o que atende à necessidade dele, nós vamos prestar um atendimento consultivo. Então, é como se fosse um médico mesmo, fazer algumas perguntas. Eu acho que a pergunta principal é qual é o valor de parcela que é saudável para o cliente assumir mês a mês. Para a gente definir se o valor que o cliente deseja se adequa com a realidade dele financeira. Tá? Então, definimos isso, nós vamos partir para a aquisição do crédito. Definir qual é o grupo que atende a necessidade do cliente, se o cliente vai querer lance embutido ou não. Definimos isso, o cliente faz a adesão, ele paga uma parcela ali para adquirir o crédito dele e mês a mês nós vamos fazer a consultoria. Então, primeiro, ele vai participar do sorteio, aonde que ele sendo contemplado, ele vai desfrutar de todo o crédito contratado, né? Aí ele vai passar a pagar a parcela integral, que a gente pode falar sobre isso também, que inicialmente vai iniciar com a parcela reduzida, né? E ele contrata o crédito, contemplando o sorteio, ele vai usufruir desse crédito total contratado. Tá. E aí você falou, só para entender aqui, tem a parcela reduzida, depois que ele é contemplado, ele recebe a grana, ele paga uma parcela maior, mas é muito maior, o dobro, quanto mais ou menos assim? Não precisa falar números, mas depende da carta, mas assim, fica dobrado, porque a pessoa às vezes fica preocupada, né? Tipo, nossa, e aí, vai subir demais? Como é que é? Isso, a gente pode até citar números, vou dar um exemplo aqui. Hoje uma carta de 100 mil, por exemplo.
A gente parte de prazo máximo de 220 meses. O cliente pagaria uma parcela ali de 564 por mês, tá? O cliente ele pode iniciar pagando essa parcela do começo ao fim, mas como o consórcio ele é um planejamento, não faz sentido o cliente iniciar pagando essa parcela de cara. Então é comum o consórcio oferecer uma parcela a 70%, então uma parcela de 427, tá? Quando ele contempla no sorteio, ele vai desfrutar de 100 mil contratado e ele vai passar a pagar uma parcela integral, que é a parcela de 564 por mês, tá? Caso ele não seja contemplado no sorteio, 2 dias depois, na nossa empresa a gente presta essa consultoria, né? Ele tem a possibilidade de participar do lance embutido. Então ali eu vou tirar 25% da própria carta, 25 mil. O cliente contemplando nessa modalidade, ele não pega mais os 100 mil, ele vai pegar 75 mil e a parcela dele praticamente continua. Ele vai pagar uma parcela na casa de 440, tá? Então, só para entender. O lance total seria 564, só que ele começa com 427, foi contemplado, ele vai para 564. Então não é um aumento de dobro, essas coisas, vai caber ali ainda, até porque ela vai estar com a grana na mão. Exatamente. E aí, se ele não foi no sorteio, ele pode 2 dias depois ser contemplado via lance embutido. Exato. Né? E esse lance embutido, ele tira 25% da carta. Isso. E você recebe e continua pagando? Exatamente. Tá, então como se você recebesse 75 mil, mais ou menos, Isso. e continua pagando a parcela de 564. Na Reduzida ainda. Isso, na parcela na casa de 440, ela praticamente não tem alteração, né? Entendi. Tá, nesse caso não tem alteração, só tem alteração se for no sorteio, é isso? Exato, exatamente. Nossa, ficou bem claro. Muito bom, legal. Na nossa empresa, o cliente ele sempre vai pagar sobre aquilo que está vindo em mãos para ele, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas não cobramos taxas extras, né? Que algumas administradoras acabam cobrando, né? Massa. E aí, falando, né, desse ponto que você falou, aí o que seria o custo efetivo total que a pessoa precisa tá ligada ali? Vamos lá. Geralmente, quando a pessoa ela começa a fazer uma pesquisa ali sobre consórcio, né? É muito comum ela receber simulações ali, onde que aborda apenas a taxa administrativa. Mas a Lei 11.795, né, que foi criada desde 2008, sancionada em 2009, ela assegura o cliente em vários pontos e ela também é focada em assegurar todos os consorciados do grupo. Então, além da taxa administrativa, né, que é a principal, a lei permite cobrar outras 2 taxas, que seria o fundo de reserva e o seguro do grupo. Porque se houver inadimplência, desistência, né, eles cobram adiantado de todos os consorciados para tentar garantir a saúde financeira do grupo. Então, assim, às vezes existe uma omissão por parte de alguns consultores, né, de algumas empresas, em mostrar essa taxa, né, o fundo de reserva e seguro do grupo. E quando se soma essas outras 2 taxas, o custo total efetivo da operação ele fica maior. Então, não é somente aquele que está sendo passado, que é apenas a taxa administrativa. Tá? Entendi. É muito cara de banco, né? Vai embutindo ali as entrelinhas, os miudinhos, as letras miúdas, né? Não fala, exatamente. Né? Total. Muito bom. E vamos entrar assim, como que eu identifico um consórcio sendo bom e um consórcio que é ruim? Ou seja, quais são os critérios? Se a gente fosse fazer aqui um checklist, cara, pra galera pegar uma coisa bem prática. Ó, se você tá buscando um consórcio, independente de onde você vá, cara, coisa que você tem que evitar. Isso, manda aí vocês. Legal. Assim, eu acho que o dever de todo cliente, né, dever de casa, é realmente pesquisar a empresa antes de qualquer coisa. Então é pesquisar no Banco Central, né, porque as empresas hoje elas são fiscalizadas, né, elas são... a normativa do Banco Central, né, controla as empresas hoje de consórcio. Existe um órgão também chamado ABAC, que é a Associação Brasileira Administradora de Consórcio. Então é muito importante que o cliente também consulte para ver se essa empresa é cadastrada, né? E até mesmo Reclame Aqui, né? Embora não seja um órgão auditado, mas ele é bom para usar como termômetro. Né? O Reclame Aqui, então, o que é levado em consideração é a resposta, né? A agilidade em tentar resolver, realmente, às vezes, a dúvida do cliente, né? Então é importante tomar esses cuidados antes de qualquer coisa. Mas principalmente no momento ali de pesquisa de crédito mesmo, chega muito para a gente, é muito comum isso, às vezes chegar um card informativo, às vezes até um textinho com valor de crédito, parcela. Só que o que nós orientamos os clientes a fazerem, né? Pede uma simulação formal, porque na simulação formal a gente consegue avaliar o custo total efetivo.
A gente consegue fazer conta e nas entrelinhas vai informar ali, né, qual é o valor do fundo de reserva, qual é o valor do seguro do grupo. Algumas empresas cobram também taxa de adesão, né, que é um valor maior para ingressar no grupo. Então, assim, é necessário fazer esse dever de casa, primeiro. E ler o contrato também, né? E tomar muito cuidado também com as falsas promessas. Quais seriam essas falsas promessas? As principais falsas promessas do mercado. Tá, as falsas promessas é o seguinte. Ó, faz o consórcio que daqui 2 meses eu te contemplo no lance embutido. Então não tem como garantir isso. Porque o lance embutido ele é mais uma chance, né, de sorteio, menos concorrida, mas não quer dizer que se o cliente ofertar ele vai ser contemplado. Então tem um critério de desempate. Mais pessoas no grupo estão ofertando essa modalidade. Então vai ser por aproximação, né, referente ao número do sorteio, né? Então, assim, esse é um cuidado que precisa ser tomado. A falsa promessa, que daqui 2 ou 3 meses o cliente cravar a data. Principalmente quando não envolve a questão do lance, né? Porque se o cliente ele tem mais urgência, ele tem que dispor de capital. Né? O cliente pode ser contemplado no primeiro mês, segundo mês? Pode, isso acontece muito. Na nossa empresa é muito comum. Mas isso não é uma regra, né? Então, é preciso tomar esse cuidado, né? Quando se promete demais, desconfie. E sempre, quando vem uma promessa, pede um documento que comprove isso. Tá? Então não dá para garantir que a pessoa vai ser... Quando ela vai ser contemplada, né? Não. A garantia da contemplação, ela existe, a lei, né? Ela está a favor disso, né? Do cliente. O cliente vai ser contemplado. Só que o prazo, quando, isso não dá para cravar, né? Existem estratégias e tudo mais que a gente pode abordar aqui, mas cravar de fato, não. Então você falou uma coisa legal também, mas com certeza ela está pagando aquilo dali, ela vai ser contemplada em algum momento. Seja na última parcela, sim, mas ela vai ser. Exatamente. A lei ela garante isso para o cliente, né? Massa. Mais algum cuidado para evitar? Você tem algum, Eugênio? Seria mais essa questão da falsa promessa mesmo, né? Hoje as pessoas acabam não gostando tanto do produto, teve uma má experiência justamente por conta disso. Da dor de cabeça que o cliente teve com a administradora ou com o banco, né? Porque o consultor que atendeu a pessoa não teve ali uma instrução correta, não passou a instrução certa, né? Então, ali na empolgação da venda, de tirar a venda, falou, olha, contrata que daqui 2 meses, 3 meses você vai ser contemplado. Outros também, que é muito comum, o cliente já paga o lance antecipado. Então, isso não pode acontecer de maneira alguma, porque o cliente paga o lance e aí a administradora some, o consultor já não atende mais o telefone, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente leva isso muito a sério. Só um adendo, né? Quando o cliente ele contempla na nossa empresa, só nesse momento que ele vai honrar ali com o lance. Então, ele não paga nada antes de ele ser contemplado. Então, hoje é muito comum isso. O cliente paga o lance e aí a pessoa some e às vezes acaba caindo num golpe. Legal, você falou uma coisa interessante, que eu escuto muita gente falando, eu tô com uma grana aqui e me falaram que se eu der uma grana alta, eu vou ser contemplado. Não dá para garantir ou com grana já dá para conseguir alguma coisa? Dá, com grana dá para você ter ali uma métrica, né, de tempo, dá sim. Essa questão também, né, falando dessa questão de tomar cuidado, a gente já livrou alguns clientes de cair em golpe, né? Às vezes a gente está atendendo o cliente e falou, não, mas eu vim em tal empresa e funciona assim, assado. A gente já fez já teve um consultor meu, né, e ele fez um cliente oculto. Então falou assim, o cliente tem interesse, mas o meu assessor financeiro ele precisa estar presente para entender como que é esse processo. Então a promessa era o quê? Vocês vão dar um ágio, a promessa era de carta contemplada já. Só que na verdade a carta não estava contemplada. Então ele ia dar uma entrada exorbitante, no final das contas ele não ia acessar o crédito e ele teria que continuar pagando as parcelas. Então isso acontece muito, né? Porque assim, desde quando foi criada a lei, né, 11.795, se o cliente ele faz o dever de casa, não tem como ele perder dinheiro, tá? Exceto em cancelamento, porque a lei você tem uma perca ali de 20% a 25%, né, daquilo que você pagou e você recebe o restante mediante a sorteio dos desistentes. A única forma hoje que o cliente tem de perder dinheiro, de fato, no consórcio, ele fazendo tudo certinho, é isso. Interessante. Isso é um ponto legal. Então, vamos supor, peguei uma carta, paguei 100 mil reais. Fala lá 100 mil porque fica redondo para fazer conta, né? Perfeito. Aí eu, parei no meio do caminho, sei lá, fiquei 2 anos, fui contemplado, não quero mais isso. Aí quanto que eu tiro de dinheiro de volta?
você vai ter uma perca ali mais ou menos de 20% a 25% daquilo que você pagou. Tá, então vou tirar mais ou menos 75 mil do que eu paguei. E aí o restante, você falou que tem ainda a chance de pegar os 25 via sorteio, é isso? Isso. O que acontece, né? Só para a gente entender. Por que quando o cliente ele decide cancelar, ele não pode acessar o dinheiro imediatamente? Porque a lei ela visa o bem comum de todos os consorciados. Então, se sai dinheiro aleatoriamente do grupo, isso vai implicar em contemplações futuras, em quem está adimplente, correto? Então, o que a lei determina? Que no momento do cancelamento, ele tem essa perca, esse restante que ele vai pegar ali em torno de 70%, 75%, ele vai pegar mediante a sorteio dos desistentes. Então, todo mês ele passa por esse sorteio, para reaver o que ele pagou. Hã? Não é no mesmo mês, então? Não. Os 75... Não. Vai ficar uma poupança forçada ali para o cliente. Entendi. Só que o que é legal, Renan? Então ele não recebe os 100% de jeito nenhum. Não tem os 25 como. já fica na casa, Não, né? porque tem uma quebra de contrato, né? Sim, faz sentido. Central. É mais pra gente entender, mas... Sim. Então, 75 mil ele não recebe direto, ele vai passando por sorteios. Exatamente. E quando existir alguém, eles colocam alguém na fila ali. Né? Exatamente. Entendi. Tá. Então tá aí, ó. Isso aí é uma coisa importante, tá, galera? Vai pensar em consórcio. E assim, isso aqui, quer dizer que então é ruim. Qualquer investimento. Vai tirar um CDB hoje. Vamos supor, tu pega um CDB, que o prazo é para... CDB é um investimento um dos mais seguros do Brasil. Tu bota o prazo para 5 anos. Tu quer tirar antes? Pode. Hoje pode. Tem a marcação mercado de renda fixa. Só que você vai tirar menos do que você colocou, pô. Por quê? Cara, tu colocou falando que ia querer 5 anos. E agora tu quer tirar em 2. Isso tudo implica no fluxo do dinheiro. Então, isso aqui é só pra gente clarear mesmo, tá, galera? Então, acho que isso é um ponto importante. E ter mais clareza que, cara, os 25 já era. Um abraço e o outro é sorte. Fica esperando aí sentado e vamos ver. Sim. Né? Legal. Manda aí, mais o que a gente tem aqui de cuidados para evitar? O que é legal também, né, falando dessa questão, né, a nossa empresa, ela é uma empresa de capital próprio, né, a maior independente do segmento. Então, ela presta um atendimento humanizado com o cliente, né? A gente tem várias formas para o cliente evitar, de fato, que ele cancele. Porque se o cliente ele começa um projeto desse, ele está pensando a médio prazo, a longo prazo, muitas vezes. Então, se de fato ele não está conseguindo honrar, é porque algo aconteceu. Então, a gente vai tentar negociar com esse cliente, fazendo diluições, para ele não pagar multa, nem juros, para ele não precisar pagar 2, 3 parcelas de uma vez. Esse é o primeiro cenário. A gente consegue travar o contrato do cliente até 2 anos, né? 2 vezes no ano, aliás. E também nós temos a opção de, como eu falei no início, diminuir o crédito para a parcela ficar mais confortável. Então, assim, tem várias formas que a gente pode fazer de negociações para evitar o cliente, de fato, a cancelar o sonho dele, o objetivo que ele tinha, né? De uma aquisição ou de um investimento. Né? Interessante. Então, eu tô com uma carta de 100 mil. Sim. 100 mil é menor ou tem menor ainda? 80 mil seria menor na nossa empresa. Então vamos supor que eu peguei de 100. Isso. Chegou no meio do caminho, cara, aquela parcela de 440, né, mais ou menos. Pô, tô apertado e tal. Aí eu vou lá e falo, pô, Eugênio, tô querendo cancelar porque eu tô apertado. Cara, tu consegue pagar 300 e não sei quanto? É a carta de 80. Consigo fazer essa migração, seria isso? Consegue. Sem perder nada do outro? Ele só pluga ou tem alguma Ele só transfere. Então, o saldo devedor remanescente, né, vai para outra carta. Entendi. Legal, isso é bom. Porque é uma possibilidade. Às vezes a pessoa tá bem ali, depois mudou, ao invés de querer mudar. E o consórcio de banco, ele já não dá essa flexibilidade para o cliente, né? Ou às vezes tem 2, 3 em aberto, tem que pagar as 3 de uma vez, né? E a gente não, a gente consegue fazer uma diluição. Então, essas 2 que ficou em aberto, a gente joga no prazo restante final. Então, o cliente paga um boleto para ficar de plente, né? Com uma alteração aí de R$2, talvez, na parcela, né? É multazinha. E consegue fazer o congelamento por um período, alguma coisa do tipo? Consegue. Por exemplo, tô enrolado, vou ficar aqui 3 meses enrolado, mas daqui a 3 meses tô de boa, dá para segurar? Dá. A gente consegue travar até 1 ano. Então, a gente fica sujeito à abertura de vaga, né? Porque a nossa empresa ela não tem grupos abertos, a gente não inflaciona grupos, são grupos fechados. Então, quando passa de um certo período, o grupo ele fecha, a gente não vai colocar mais ninguém a não ser que desista, né? Que tenha alguma desistência, alguma inadimplência nesse sentido. Então, se o cliente ele parou de pagar 3 meses, automaticamente a cota vai cancelar, ela cai. Ela vai ser repassada para um outro consorciado, um cliente novo, né? Com o mesmo número. Caso esse cliente decida voltar dentro de até 1 ano e havendo vaga no grupo, geralmente sempre tem, né? Acontece de abrir, a gente realoca esse cliente. Aí ele tem a opção de pagar esse 1 ano que ele ficou em haver de uma vez, ou a gente faz uma diluição mais longa, né? Em todo o prazo restante, para ele pagar uma parcela com um acréscimo aí, de acordo com essa diluição. Interessante. E você falou que só tem grupo fechado lá
na empresa de vocês. Isso. E, pô, quero entrar agora, não tem um grupo aberto ainda, você tem que fechar um grupo para entrar a galera. Não, é tipo não. uma lista de espera? Como que funciona? Não entendi. Não. Como que funciona, né? Quando a empresa... Aí eu posso comparar com outras empresas, né? De forma geral, como que o consórcio funciona? Quando se inaugura-se um grupo, geralmente é o que a lei permite, os primeiros 3 meses não se contempla ninguém. Certo. Então começa a vender essas cotas de crédito, isso vai gerando, né, um caixa para o grupo, e depois de 3 meses tem que haver um sorteio. Depois de 4, 5 meses tem que ter o sorteio. A nossa empresa ela trabalha na contramão, porque é uma empresa de capital próprio. Então a gente precisa já garantir esse grupo primeiro. Então o grupo já inicia saudável. Então, independente do tempo, a partir do momento que a gente inaugura a primeira assembleia, primeiro mês já vai ter contemplação. Tá? Isso a gente é diferente de outras administradoras. Então, o que a gente inicia fazendo no primeiro mês, as outras vão começar a fazer em 1 ano, em termos de volume de contemplação. Então, assim, a gente já começa com um grupo saudável, com caixa no grupo. Já, independente da venda, se já fechou ou não, a gente já inicia contemplando. Entendi, mas em relação... Eu não entendi a parte de que tem que estar o grupo fechado. Então você já coloca o dinheiro como se o grupo tivesse fechado, seria isso? E aí vai só colocando a galera para ir entrando como se... Exatamente. Vocês vão tirando a participação da empresa nos números, algo nesse sentido. Isso, Por exemplo, inauguramos um grupo. O grupo foi inaugurado hoje. A gente começou a vender as cartas desse grupo. São quantos, mais ou menos assim? 2.000, 3.000, até 5.000 pessoas no máximo, né? Da nossa empresa. A partir do momento que os clientes começam a ingressar nesse grupo, quando der mais ou menos 1 mês, vai ter já a primeira assembleia. Então o grupo não está fechado ainda. Porque às vezes tem grupo... a gente bateu um recorde de fechar um grupo de 5.000 pessoas em 1 mês. Né? Mas geralmente os grupos demoram em torno de 3 meses a 4 meses para eles fecharem. Só que eu não preciso esperar esse período de fechamento para o cliente começar a participar das assembleias. Primeiro mês ele já inicia. Perfeito, ficou claro, bem claro. Galera, pô, tá ficando claro aí, tá começando a clarear o consórcio, aproveita e deixa o teu like, se inscreve no canal, você que tá aí pelo YouTube. E você que tá no Spotify, ó, você viu que tem ouro, né? Aqui é um negócio bem aberto pra gente entender mesmo sobre o consórcio. Então, desmistificar um pouco, a gente falou aqui de como evitar cair em armadilhas de consórcio. Falamos aqui sobre lance embutido, como é que é o custo total de operação que você tem que ver, como é que seria uma carta ali de 100k mais ou menos para você começar a participar. A gente está falando aqui com o André Moura e o Eugênio Vitor, que são especialistas em consórcio. E muito massa, cara. Legal aqui, o papo está sendo bem interessante. E agora vamos entrar numa parte que é o que mais me agradou, né? Quando eu comecei a conhecer um pouco mais desse mundo do consórcio, dessa visão que vocês têm, né? E tirando um pouco da visão do banco, porque eu sempre falo assim, ó, eu sou um cara que eu estou em constante mutação, né? Certo. E se eu ficar congelado, não faz sentido. E eu fiquei congelado em consórcio, né? Porque eu via de banco. Sim. E toda vez que tinha um aluno que trazia para mim, ó, vou fazer esse consórcio, ou já tem esse consórcio, eu fazia essa conta do custo efetivo. Eu falei, cara, não faz sentido, velho. Sim. Tipo, não faz sentido nenhum. E, mas não faz. Tipo, e quando eu comecei a ver que existem consórcios que, cara, faz sentido para a pessoa que quer ter um imóvel, que quer isso, aquilo outro. Mas a grande oportunidade que eu enxergo é o consórcio utilizar o consórcio como investimento. Perfeito. Eu queria que você explicasse como que funciona essa parte de consórcio com o investimento. Legal, perfeito. O que é interessante, né? Nossa empresa está há mais de 30 anos no mercado, então tem algumas coisas que é diferente, né? Eu vou falar aqui sobre a venda da carta, que quando se fala de investimento é o que é mais procurado, enfim, é o que atrai mais o cliente, né? Isso já é comum no mercado. Então, existe o mercado tanto da compra quanto da revenda das cartas contempladas. Só que o que é interessante, quando a empresa ela é especializada, ela tem um ecossistema. Então, tem um produto principal, tem várias empresas satélites em torno dessa empresa que potencializa o produto principal. Então, o que é o investimento através da venda da carta? O cliente está pagando ali, um exemplo, uma carta de 100k, uma parcela de 427 por mês. Esse cliente, no momento que ele contempla, ele tem a opção de vender essa carta, ou seja, ele tem a opção de abrir mão dessa dívida e ficar com lucro. Porque existe um mercado secundário imediatista que está disposto a pagar um valor maior, um ágio maior nessa carta contemplada. Porque embora esse ágio maior para o cliente que está assumindo é custo para ele, se comparar ao financiamento, ao banco, ao empréstimo, ainda assim faz muito sentido. Tá? Então, a nossa empresa ela tem uma empresa do grupo que todo cliente que contempla,
essa empresa vai oferecer uma proposta de comprar essa carta de volta. O cliente ele tem total liberdade, se ele quiser vender particular, tranquilo, mas o que nós pagamos é muito bom. Temos até um pouco de cuidado, né, em falar sobre valores. Mas assim, seguramente o cliente a partir de 25% ele pega hoje uma carta contemplada, né, chegando a 30%. Tá? Então essa empresa ela faz a aquisição, porque existe uma demanda muito grande, e ela vai revender essa carta no mercado secundário. Então o cliente ele tem a opção de não ter mais a dívida e ficar com lucro, né? E todo mundo que acontece isso começa a fazer várias cartas para ter uma alavancagem financeira ali, né? Massa, então só para ver se ficou claro aqui. Vamos supor, exemplo, carta de 100k. Isso. Aí tô lá, fui sorteado, seja através de sorteio, na verdade, sorteio ou lance embutido. Isso. Ambos acontecem, Perfeito. certo? Tá, e fui lá contemplado. Dessa carta de 100k, eu falo, quero como investimento. Eu não quero pegar ali, se for sorteio, pegar os 100 mil e comprar uma casa, um terreno e continuar pagando as parcelas. Eu não quero. Eu quero pegar um dinheiro. Quanto dinheiro eu pego? Você vai pegar de 25% a 30% Exato. de 100 mil. Então, por exemplo, de 25 a 30 mil reais. E aí você vai abater, para saber o lucro, quanto que você já pagou de parcela. Perfeito. Isso é o investimento. Ou seja, você vai vender a carta, certo? Exatamente. Só que normalmente, né, as empresas grandes dessa área, como que vocês trabalham, ela já tem uma empresa que ela compra já essa carta. Exato. Então é certo, se eu quero fazer esse tipo de investimento, não é tipo eu tenho que arrumar alguém para comprar essa carta. Vocês já conseguem fazer essa recompra. Exatamente, porque tem uma demanda muito grande, né? Por exemplo, essa semana mesmo, muitos clientes procurando, querendo a carta contemplada e eu não tinha no nosso banco de cotas. Porque a gente tem que esperar a assembleia, né? Aconteceu agora, esse mês, para os clientes decidirem vender para a gente ter disponível essas cartas para revenda, né? Então, assim, nós não precisamos esperar o comprador aparecer. A empresa ela já compra porque existe uma demanda muito grande nesse mercado. E esse cliente normalmente ele compra porque ele já quer comprar o imóvel rápido e ele continua com as parcelas, seria isso? Exatamente. Ele vai assumir, né? Ele dá esse ágio maior, porque assim, não existe mágica. Por que a gente paga tudo isso numa carta contemplada? Porque, obviamente, ela vai ser repassada e vai ter uma margem de lucro ainda em cima, né? Então, ela vai continuar porque o cliente vai assumir. Sim. O cliente primário, a gente faz ele ganhar muito dinheiro, né? Diversificando os investimentos. E para o cliente secundário é muito bom, porque comparado com o banco, o custo dele acessando uma carta contemplada é menor. Entendeu? E isso dá para fazer uma estratégia para pagar o financiamento que falta? Por tipo, já tem um financiamento que está muito ruim num banco, aí eu vou lá e falo, cara, ô Eugênio, eu quero uma carta contemplada já, de 100k. Dá para fazer isso? Dá e aí sim. ele vai pagar lá... Ele paga alguma coisa ou só a parcela normal, como se fosse um... Ele dá uma entrada, ele dá um ágio, né? Esse ágio de quanto, sabe? Mas, Vai partir ali de 35%, chegando a 45%, a 50%, dependendo. E, Renan, uma coisa que é legal, cara, que me chamou muita atenção, né? Eu vim de outro mercado, mas assim que eu comecei a trabalhar, entender um pouco mais sobre essa questão do consórcio, algo que me chamou muita atenção é o cliente que faz o consórcio como investimento, o lucro dele não está sobre aquilo que ele fez aporte de parcelas, e sim sobre o crédito contratado. Então, isso faz toda a diferença. Então, o cliente ele contratou uma carta de 100 mil, mas investiu ali 3 meses. Nós não iremos pagar sobre aquilo que ele pagou de parcela, e sim sobre o crédito contratado. Então, é como se ele já tivesse 100 mil reais e a gente está comprando. Então, isso é bem bacana. Sim, legal. Então, sobre a questão da rentabilidade do INCC, né? Isso é interessante. Mas eu acho que a grande questão da venda da carta é o fato do cliente... É muito comum, às vezes, a gente ver cliente contemplando, pagando 3 parcelas, 4 parcelas, 6 parcelas, e tem um lucro, um retorno muito bom, né? Que geralmente nem alto risco oferece, né? E de forma segura. Então, assim, você melhor que eu sabe muito bem disso, né? A famosa frase de investimento, que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, uma edificação de investimento que, sim, o retorno é muito bom. Legal. Então, ó, fica a dica aí para você que quer fazer como forma de investimento. Não dá para saber quantas parcelas você vai pagar, esse é um ponto, mas o importante é, você pode trazer uma alavancagem financeira para o teu patrimônio fazendo esse tipo de situação. Então, de 100, tu buscar ali 25 a 30 mil e botar no bolso quando for contemplado. E até mesmo você que tem um financiamento, às vezes é legal trocar uma ideia com o pessoal, porque às vezes você pode falar, tô com financiamento aqui assim assado e eu já tenho uma grana para dar de entrada, de 35% a 45% e pode ser que faça sentido, né? E aí é só ver quanto você paga de parcela, quando você vai assumir aqui
a parte da carta. Então, acho que isso aqui é bem interessante para vocês estarem antenados. E, beleza, 25% a 30% é mais ou menos ali. Não é a margem de lucro, tá, galera? Então, ainda vai depender do quantas parcelas você já pagaram. Então, isso aí é uma coisa importante. Exato. Então, se você teve sorte nos 3 primeiros meses, 6, beleza, vai ter um baita lucro. Mas se você demorou 1 ano, 2 anos, tem que estar ligado. E até o ponto de chegar lá e não vale a pena. E eles estão aqui para assessorar isso para vocês, né? Então, acho que o legal deles é isso. Que não é só, foi contemplado. Exatamente. Toma. Então, vocês falam, ó, eu quero esse dinheiro de volta. Porque, tipo, eu quero 25% do dinheiro. Mas tu já pagou 30, por exemplo, 1.000. Sim. Não faz sentido pegar o dinheiro e morrer, né? Então, às vezes, tem que pensar nisso para... Às vezes é melhor continuar e ter um crédito de 100k e comprar alguma coisa como investimento, algo do tipo, né? Eu digo que a carta contemplada, até dentro dos 4 anos, faz muito sentido vender. A partir do quarto ano em diante, ela começa a ter uma deflação ali, né? O lucro ele começa a diminuir. Só que a gente já tem tudo isso de forma muito previsível, né? No pior cenário, às vezes o cliente não quer participar do lance embutido, por exemplo, chegar a passar disso, a gente vai recomendar outro formato de investimento. E uma coisa que é interessante, o que é legal, quando o cliente ele faz uma aquisição de carta de crédito, existe uma lei também, que é a 1177, que todo crédito imobiliário, por exemplo, não só imobiliário, mas precisa ter uma atualização de crédito para manter o poder de compra do cliente. Então, um exemplo, o nosso imobiliário é INCC, né? Então, o consórcio, quando ele não contempla, ele tem muito um paralelo com a renda fixa, porque ele tem uma rentabilidade média de... ano passado ficou 4%. Então, 4% sobe no crédito do cliente, porque ele não pode ser prejudicado na hora de comprar um bem, por exemplo, e isso dilui-se nas parcelas, uma vez ao ano. Então, aumenta ali R$19 mais ou menos, o cliente ganha 4 mil no crédito, correto? Quando a gente faz a soma de quanto que o cliente está gastando a mais de parcela versus o valor que ele ganhou no mesmo ano, praticamente cobre. Então, a própria rentabilidade do INCC sobre a carta, ela zera a taxa administrativa, né? A gente está falando de uma taxa de 1,2%, 1,3% ao ano, né? É muito baixo. Legal. E o valor da carta, Renan, desculpa, a gente se empolga com essa operação, né? E o valor da carta, quando o cliente ele vai vender ela, se passar de 1 ano, 2 anos, enfim, ele vai vender pelo valor atualizado, tá? Então, o lucro vai ser maior. Legal. Então, o que o André está falando é o seguinte, a carta de 100k, Isso. Passou 1 ano, se o NCC foi de 3%, vai ser 103 que a carta vale depois de 1 ano. Né? Exato, perfeito. E aí o que você vai receber é em cima dos 103 e não dos 100 que você já fechou, que é tá corrigindo lá. Exatamente. Massa, muito bom. E você falou que taxa de administração em média de 1,2% a 1,3% ao ano. Exato. Isso é geral ou é normalmente a empresa que vocês têm, mas ou é regra já de todas as empresas que fazem consórcio? É meio que geral, tá? A taxa administrativa. O que acontece é que outras empresas cobram taxas adicionais. Outras taxas, entendi. E tá tudo bem, assim, não é algo errado, a lei permite cobrar. É que o formato que a nossa empresa ela cria os grupos, ela abre mão dessas taxas. Porque essas taxas são para garantir a saúde financeira do grupo. E a forma como nós abrimos, inaugurando um grupo, a gente não precisa, porque o grupo já inicia saudável. Então a gente abre mão, isso vai via contrato, tudo bonitinho. Tá, massa. Tá? Muito bom, cara. E qual outra forma, assim, vamos supor que a gente passou dos 4 anos, você falou que é o prazo legal, então a gente tá fazendo uma jornada, né, viu? Isso. Galera que quer consórcio como aquisição, já estamos nos investimentos, mas vamos supor que o cara entrou como investimento e ele não deu, vamos dizer, essa sorte do investidor, né, de ser contemplado nos primeiros 4 anos, ele tá continuando pagando, e depois de 4 anos foi contemplado. Aí você falou, cara, em média não vale a pena você vender a carta para receber aquela grana, mas você tem a carta de crédito. Então, isso é importante lembrar, porque parece que, passou 4 anos, joga no lixo meu dinheiro. Não, tu vai ter a carta lá de 100k, por exemplo, que a gente está dando exemplo. E o que você recomenda? Eu recebi a carta. Cara, não tenho pretensão de comprar um imóvel, não, já tenho o meu, sei lá. E aí, o que você pensa assim, que dá para fazer, que vocês orientam? Tem várias coisas, né, que dá para fazer. Por exemplo, a gente tem um formato de aposentador imobiliário. Inclusive, foi um dos nossos diretores master, né, que patenteou esse nome. Legal. Porque quando ele fazia MBA, ele tinha um professor que sempre falava para ele que o sistema de aposentadoria hoje, a gente está falando aí que hoje se uma pessoa ganha na casa dos 7 mil, por exemplo, o teto hoje para ela se aposentar é isso. Para quem ganha mais que isso, não vai ter uma aposentadoria maior. Então, o que as pessoas estão fazendo para ter uma tranquilidade na velhice, né? Você tem remédios e tudo mais. Então, ele criou esse método porque
ele fez no pior cenário a comparação. Se o cliente hoje fizer uma carta de crédito e ele for o último a ser contemplado depois de 20 anos, ainda assim é muito melhor do que você depender de uma aposentadoria. Tá? Isso no pior cenário. Então ele criou a aposentadoria imobiliária, que é uma forma das pessoas comprarem imóveis de forma inteligente, não é qualquer imóvel. A gente presta consultoria em relação a isso também, que geralmente são flats e estúdios. Onde que o cliente fazendo uma aquisição, a locação, com a locação ele não tira mais do bolso o pagamento do consórcio. E ele ainda tem renda passiva recorrente. O imóvel sem estar quitado. Então, a gente vai direcionar esse produto para esse cliente. Embora muitos empresários também já veem nessa linha. Isso brilha mais os olhos, principalmente para quem gosta muito de investir em imóveis, né? Eu acho muito importante fazer a diversificação, na verdade, né? Ter liquidez, mas também ter patrimônio. E o outro ponto também que a gente vende o nosso produto como uma forma de consultoria mesmo é o fato do produto, você não precisar utilizar ele, mesmo depois a contemplação, e você pegar isso corrigido no final do grupo em liquidez mesmo, sem imposto. Tá? De que forma? Quando o consórcio ele contempla, isso é lei, e o cliente não quer utilizar o consórcio, a empresa ela tem que aplicar isso, e a gente aplica no Tesouro Selic, né? Próximo CDI aí. Então ele começa a ter uma rentabilidade muito boa ao mês, ao ano, enfim. Quando a gente compara isso como um formato de previdência, por exemplo, particular, ele é muito melhor. A gente vende ele como um formato de previdência, né? Não é uma previdência, mas como um formato de previdência, porque não tem dedução de imposto de renda, ela rende mais e o prazo é menor também. Né? E nós também vendemos como formato de poupança programada. Peraí, segura essa segunda só para ficar claro, que aí você já explica essa outra, só para não embolar. Eu não consegui pegar a segunda, que é, o cara foi contemplado. Sim. Contemplado, eu não quero usar a carta de crédito para comprar um imóvel. Também não quero comprar um flat studio. E aí, eu consigo pegar o dinheiro de alguma forma? Eu não entendi a parte que vocês colocam no tesouro e tal. Não. O que acontece? A partir do momento que a carta contempla, para o cliente ter liquidez, tem algumas operações que a gente consegue fazer. Que primeiro, uma é a venda da carta. O cliente ele pega parcial lucro, né? Ele não pega todo o crédito. A segunda, para ele pegar todo o crédito, isso rentabilizado, ele contemplou, ele não quer utilizar. Enquanto ele não utiliza, essa carta ela vai rentabilizando a juro composto ao ano, né? Ele não pega isso. Mas no final do grupo, quando o grupo acabar, entendi. Entendeu? Ele pega... Hoje ele vai pegar em torno... Uma carta de 100K, Renan. Em torno de 538 mil. Tá, no depois final de do 220 meses, mais ou menos, né? 17, 18 anos. Correto. Tá. Entendi. Boa. Legal saber disso também. É legal porque, assim, eu vou fazendo esses pontos pra galera ficar cada vez mais claro pra elas. Sim. Porque tem mais essa possibilidade também. E aí, ela só pode pegar o dinheiro para fazer o que quiser, que não seja da área imobiliária, quando termina o grupo. É Exato, isso? Exatamente. E aí é garantido ela receber o dinheiro, mesmo que não vá comprar um imóvel. Exatamente, ela pega. Tem alguma outra forma antes disso, além sem vender a carta? A quitação. Quando o cliente ele decide quitar de forma antecipada, né? Ele tem ali 180 dias, né? Aí ele, tipo, eu recebi o dinheiro, eu quito, aí Isso. eu consigo usar como eu quiser. Exatamente, a quitação. Interessante. Aí tem um ponto também que é interessante, um exemplo, no adiantamento de parcelas, isso é bem legal. Quando o cliente está adiantando parcelas ali, a parcela que ele paga de trás para frente abate 100% do saldo devedor e computa como lance também. Então isso é bem legal. Ele vai reduzir prazo, né? Pera aí, eu vou abater na última, e aí eu tenho, tipo, duas chances. Eu pago duas parcelas. Eu pago a que está no mês e eu pago uma lá no final. Isso. Eu não pago juros, eu pago só... Abate direto do saldo abate devedor. saldo devedor. E eu tenho duas chances de ser contemplado? Ou não? Não que você tenha chance, mas toda vez que você antecipa, ele vai computando como lance. Você pode pagar o lance, em caso de não contemplação, parcelar, digamos assim, né? Você não precisa ter passou 6 meses, 1 ano, eu não fui contemplado, eu quero ser contemplado. Ao invés de você ter todo um montante, desde o início do seu projeto, você pode ir adiantando parcela, pagando 1, 2 parcelas de trás para frente. Né? Isso em 1 ano, você tem um bom lance que você pagou antecipadamente parcelado. Então isso vai computando como lance quando você paga mais de uma parcela. Então as chances de ser contemplado por lance aumenta, é isso? Aumenta sim. E por lance não seria tão interessante pro lado do investimento, e sim pro lado de querer mesmo um imóvel, Exatamente. né? Exatamente. Legal. E o que você recomenda, assim, por exemplo? Eu quero fazer uma carta de 200 mil. Eu quero certo. 200 mil.
é melhor... Não 200 mil, vou voltar aqui à minha pergunta. Eu tô com uma grana aqui de R$880, Perfeito. tá? Aí eu posso fazer 2 cartas de 100, Sim, ou eu posso pegar uma carta e pagar a primeira e a última, que eu tenho dinheiro. sim. O que é mais viável olhando para Tá. esse viés? Quando a gente fala do consórcio como investimento, é mais interessante o cliente desfragmentar, ele fazer 2 cartas. Por quê? É o que a gente falou lá atrás. Para fazer sentido a operação da venda e o cliente ter o lucro, ele precisa contemplar pelo sorteio, Loteria Federal, ou pelo lance embutido, que é o lance da própria carta. Ou seja, ele tem que contemplar para vender sem descapitalizar nada. Então, cada carta, o cliente ele vai ter 2 chances de contemplação no mês. Se o cliente tem 2 cartas, ele vai ter 4 chances. Então, a ideia é sempre desfragmentar. Quanto mais cartas, mais chances de o cliente ter ali contemplações recorrentes, né? Legal, isso como investimento, ou tanto faz? Como investimento. Agora, se a ideia é uma aquisição de imóvel, eu aconselho fazer uma carta. E faz a primeira e a última, né? Exatamente. Massa, muito bom. Cara, incrível. Acho que o papo foi muito bom aqui, peguei vários insights. E você ia falar agora da poupança programada, que é uma outra forma. Isso. E na verdade, assim, o produto nosso, ele é um só. Ele é uma programação, o cliente vai ter autodisciplina. A maioria faz já com pré-destino, já com objetivo, mas pode mudar de ideia. Então, o produto, principalmente imobiliário, quando a gente fala de investimento, imobiliário, ele traz um leque de opções maior, né? Até pelo prazo ser mais longo, o cliente, a parcela fica menor, então ele está descapitalizando menos, né? No momento da contemplação, ele descapitalizou menos ali, o lucro dele vai ser maior. Quando o cliente ele contempla, então ele pode, desde fazer uma aquisição, ele pode fazer uma compra, uma construção, quitar um financiamento, fazer uma reforma e fazer nesses formatos que a gente está falando, que é o cliente contemplar e ele não quer utilizar a carta. Funciona no mesmo princípio. Essa carta parada, não sendo utilizada, ela traz uma rentabilidade a juro composto aplicada no Tesouro Selic. A gente pensa tanto voltado como um formato de previdência, mas também como um formato de poupança programado para o filho. Pensa o seguinte, seu filho hoje é pequenininho, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, né? Tem uma carta de 100 mil. Contemplando, eu não vou mexer nessa carta, porque ela contempla dar juro composto, no final do grupo, eu sei que eu vou ter próximo ali a 600 mil. Para ele fazer uma faculdade, comprar um apartamento, ou isso aplicado também a 1%, né, vai render ali 6, 7 mil para ele. Então, as pessoas podem fazer nesse formato. Então, é muito comum os pais fazerem, às vezes até avós, fazer para o neto, né, focando nesse investimento a longo prazo. Bacana, mais uma possibilidade. Sim. E aí, o que eu falo por que é legal, né, a gente trazer aqui várias linhas de investimento, galera, para vocês pegarem. Quando você aprende a investir e tem esse leque de oportunidades, você traz opções melhores para a tua carteira. Então, por exemplo, se você já sabe investir, talvez seja melhor você fazer como investimento o consórcio. E aí você pega o dinheiro e você vai botar melhor do que no Tesouro Selic, né? Então, são coisas que eu sempre falo, como o André falou, cara, o lance é diversificar. Então, é você abrir um pouco mais a mente em, cara, vou diversificar aqui um pouco, mas quando você domina, eu falo, por isso que é produtividade financeira, é você, cara, ter qualidade de vida, você entender sobre consórcio, é você saber sobre investimento, bolsa, porque aí você pega o teu dinheiro e fala, cara, o que eu faço aqui? Dá para plugar isso com isso. Sim. Você une as estratégias. E quando você une as estratégias, o teu potencial de multiplicação de patrimônio aumenta muito, né? Então, acho que isso aqui é muito legal e hoje tá sendo muito proveitoso aqui pra galera, com certeza. Tem uma última dúvida. E eu sei que a galera vai perguntar isso, mas eu já vou responder. Eles vão perguntar se a gente pode usar, quando for contemplado, para comprar fundos imobiliários, porque é imobiliário, mas é investimento na Bolsa de Valores, então não vai poder, tá? Não pode. Vocês vão precisar para comprar imóvel, né, ou algo nesse sentido. Então, não dá para pegar e investir em fundos imobiliários para ter uma renda passiva, tá? Todo capital, não. Não dá. E leilão de imóvel, eu consigo utilizar? Porque o leilão, normalmente, você consegue financiar alguns leilões e tal. Dá para usar uma carta contemplada, por exemplo? Dá sim. Dá? A questão, assim, ó, o que é mais seguro, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o que aparece na internet, porque às vezes existe uma explicação do consórcio como um negócio muito simples e fácil. E não é tão simples assim, envolve estratégia realmente, né? Mas, por exemplo, hoje o consórcio, o cliente ele pode perfeitamente comprar um imóvel de leilão. O que não dá é a questão do prazo, porque o imóvel de leilão ele precisa ser comprado imediato. Então, quando se contempla uma carta, precisa pegar a documentação do imóvel, encaminhar para o comitê fazer a avaliação. Então, geralmente,
é em torno de 30 a 45 dias para fazer uma liberação. Então, o leilão ele não tem esse tempo, né, hábil para fazer isso. O que é interessante? Quando o cliente ele tem um imóvel, um terceiro imóvel quitado, ele pode contemplar a carta, ele pode pegar essa carta, lançar no próprio imóvel, sacar esse dinheiro e comprar o imóvel de leilão. Como se ele estivesse vendendo a própria casa, é isso? Tem essas operações que dá para fazer também. Dá para fazer bastante coisa hoje, né? Mas existe um formato também que é... O cliente ele dá o imóvel dele em garantia e ele pega o recurso. Até 80% a gente consegue liberar, né? Se o cliente ele tem patrimônio imobilizado, a gente consegue fazer essa operação. Entendi, né? Legal. Cara, sim, galera... O que eu estou vendo aqui é que existem várias oportunidades. Sim. E aí a gente falou aqui das coisas mais básicas que vai ajudar a maioria que ainda não faz esse tipo de negociação. Mas se você já tem um recurso um pouco maior, né, já tem um patrimônio maior, aí é outros papos que dá para você trabalhar também, que aí o lance é legal vocês trocarem ideia com a galera. Inclusive a gente vai deixar aqui embaixo um link já fixado aqui nos comentários, quem tá no YouTube, também na descrição do vídeo, e no Spotify também, que você fala direto com eles, tá? Com o Eugênio, com o André, e eles vão poder dar um suporte para vocês, consultoria, ver se realmente é isso que vocês precisam ou não. Então, o legal deles é que eles são bem transparentes em relação a isso. E, André, como é que a galera te encontra nas redes sociais aí, cara? André.moura, né? No Instagram? Isso. E como é que a galera te encontra? O meu é Eugênio Pontes. Eugênio? Pontes. Então, galera, segue eles lá. Porque você viu, agora tem que produzir conteúdo. É o primeiro podcast deles, galera. Ó, que legal. Trouxe eles aqui, achei uma sinergia muito legal. Então, como é que foi o papo? E combinamos ontem, né? O André foi dar uma aula para o nosso grupo de mentorados, né? E achei muito legal a proposta. Já estava buscando alguém nessa área para poder ajudar os nossos mentorados. E foi muito legal, a galera curtiu. Vim aqui em Sorocaba, a gente está gravando exclusivo em Sorocaba. E aí fui conhecer a empresa que eles trabalham e tudo mais, e achei muito legal. Falei, cara, vamos bater um papo, falar de uma maneira mais aberta, né? Sobre consórcio. Eu falei, vamos vender consórcio pra galera sem vender empresa, até porque vocês não patrocinam a gente, né? Perfeito. Então pode ser que futuramente vocês patrocinem. A gente tá aberto pra patrocínio, mas estamos conversando. Mas é algo legal que eu falei, cara, vamos trazer um lado educacional, né? Trazer aqui, eu acho que foi muito essa nossa proposta, a gente conseguiu atingir. Parabéns pela didática de vocês, muito legal. E eu acredito que quanto mais educação vocês levarem pra galera, mais clientes vocês vão ter, tá? E, cara, deixa aí o último recado de vocês. Cara, André, o que você deixa aí pra galera que tá acompanhando a gente? Eu acredito que assim, né, tem duas coisas muito interessantes que a gente ouve dos clientes em relação ao consórcio. Eu não vou pagar primeiro, né? Eles falam assim, eu não vou pagar para ninguém cuidar do meu dinheiro. Só que existe a rentabilidade do INCC, que cobre a taxa administrativa. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, se o cliente ele vai juntar isso, né? Um exemplo, ele precisa de 100 mil. Ele precisa pagar uma parcela integral de 564 durante 18 anos para ter esse montante de 100 mil. Então, a proposta do consórcio é antecipar isso. A gente tem disciplina em antecipar. Uma segunda coisa que eu ouço muito dos meus clientes é, às vezes eu não vou fazer o consórcio porque se eu for quitar, não tem quitação. Nenhuma administradora hoje ela oferece quitação, desconto, né, aliás, na quitação. E existe formas hoje do cliente ele obter um desconto na quitação. Existe o artigo 299 do Código Civil, existe uma lei para isso, que é a assunção de dívida. Então o cliente ele pode transferir a dívida dele. E ele tem uma quebra aí nessa taxa administrativa. Né, porque um segundo cliente vai assumir. Né, então dá para fazer essa operação também. E eu acho que para encerrar, eu acredito que assim, Renan, eu acompanho um pouco o seu trabalho, né? Tive a honra de dar uma aula, né, na sua mentoria lá, na sua imersão. E eu acredito que causa muito essa energia, né, o nosso trabalho com o seu, porque ele está ligado à satisfação e à realização. E com a família também. Então, ele está ligado intrinsecamente com a questão de qualidade de vida. Né? Então, eu amo o trabalho que faço, porque a gente está falando de realizações, de conquistas, de sonhos. E eu acho que também o seu, né, muita quebra de mentalidade, né? Então, assim, eu acho que traz muita sinergia com o nosso trabalho. Massa, muito bom, André. Obrigado pela participação. Imagine. Eugênio, fica à vontade de deixar um recado pra galera aí. Maravilha. É um ponto que eu gosto bastante, né? É sobre essa questão mesmo de realizações. Então, no mês passado eu tive a experiência de contemplar 2 clientes que foram de veículos. Então, inclusive, esse outro cliente, o primeiro cliente que eu contemplei, né? Ele tinha um carro um pouco mais antigo e tinha o sonho de comprar um carro novo. E aí fui fazendo todo o acompanhamento com ele, o consultivo, né? Vendo a cota dele, acompanhando o grupo, ofertando lance. E aí no 6º mês esse cliente foi contemplado. E aí eu pude acompanhar, né, essa aquisição dele. Então, para mim, como consultor, isso não tem preço. Ver realmente uma pessoa
realizando o sonho. Algo que se ela fosse a juntar um dinheiro ali, ela levaria 1 ano, 2 anos. E através de 6 meses ela pôde comprar o veículo dela à vista, né? Dar mais conforto para a família, poder viajar mais. Então, é isso que eu gosto bastante. E Legal. muito obrigado aí pelo convite. Isso que você tem feito, né? Todo esse movimento de instrução financeira faz muito sentido e aos poucos a gente vai tirando, né, essas crenças limitantes que muitas pessoas têm de investir, de realmente planejar o futuro. Bom demais. Então, galera, a gente esteve aqui com o André Moura e o Eugênio Vitor, especialistas em consórcio. Muito legal o bate-papo de hoje. E se você não deixou o teu like, deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações aqui no Profadcast pelo YouTube. E pelo Spotify você consegue ouvir e assistir também. É só seguir a gente e avaliar com 5 estrelas, tá bom? Todos os dias a gente tem as reflexões do Investidor Profad, que são momentos diários que eu trago insights, reflexões, para você construir aquela vida que de fato você merece com produtividade financeira. São aquelas pílulas diárias para você sempre às 6 da manhã. E toda quarta-feira tem um episódio novo, completo, como esse daqui, com bastante profundidade, com bastante conteúdo e principalmente convidados fora da média, tá bom? Então é isso, turma. Um grande abraço para você, muita produtividade financeira. E se você quiser saber um pouco mais sobre consórcio, troca uma ideia com eles, vai estar aqui embaixo, aqui só chamar eles lá, tá bom? Um grande abraço e bora evoluir. Tchau, tchau. Isso aí.